Oi, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Então, a nossa aula de hoje, tá? Assim como a aula de redação, vai ser revisar de forma bem breve, né, os assuntos estudados na disciplina de português no mês de abril, certo? E fazer alguns comentários para ajudá-los a resolver as questões propostas do TD desse mês, certo? Então, bastante atenção nessa aula, que ela vai te ajudar muito na hora de responder o TD. E lembrando, né, que o TD basicamente todo tá falando sobre colocação pronominal, certo? Lembra que é falando sobre a posição dos pronomes oblíquos átonos, né? Que podem aparecer antes, depois e até mesmo no meio das formas verbais que vão estar acompanhando, certo? E lembrando que os pronomes pessoais oblíquos átonos, né, são o mi, o ti, o si, o, os, o ai, o as, o li ou lis, o nós, o vós, certo? Então, são a posição desses pronomes em relação ao verbo. Tá antes do verbo? Se é antes do verbo, a gente vai chamar de quê? De próclise, né? Exemplo, hoje me lembrei daquele dia. Pode estar depois do verbo, né? Que a gente vai chamar de ênclise, né? Quero lembrá-lo daquela noite. E pode ser também no meio, né? Que é o que a gente vai chamar de mesóclise, né? Que é lembrar-me-ei daquela noite em que tivemos, certo? Como a gente sabe, a próclise é o que a gente mais usa no nosso dia a dia, né? Que é a posição desse pronome antes do verbo. E o que é mais difícil a gente utilizar é a mesóclise, né? Que já se perdeu mesmo no nosso uso da nossa língua, certo? E lembrando, pessoal, que o conteúdo aqui do TD, o TD, as questões estão super fáceis. Então, se você assistiu a aula direitinho, né? Tanto as aulas ao vivo quanto as aulas gravadas, né? Viu a atividade que eu fiz comentada sobre o conteúdo, faz esse TD aqui tranquilamente, tá? Então, lembrando, meninos, que vocês têm como material de estudo o slide que eu fiz e que eu já disponibilizei há um tempo para vocês, certo? Então, o slide, ele tá super explicativo, vai te ajudar muito na hora de responder o TD. Então, estuda por lá, certo? Vocês também podem estudar pelas páginas 103, 104 e 105 do livro de vocês, certo? Que vai estar falando sobre esse mesmo assunto de colocação pronominal. E lembra também que eu fiz uma aula gravada comentando questões como essas do TD, certo? Mostrando as questões, analisando as questões certas, erradas, fazendo comentários a respeito de cada questão, de cada item. Então, qualquer coisa, voltem, certo? Voltem a essa aula, tá? Que eu fiz os comentários dessas questões, que também é uma ótima fonte de auxílio para vocês responderem aqui o TD, tá? Então, vamos ler aqui as questões. A primeira questão, super fácil, a primeira questão aqui entregue assim de mão beijada para vocês, tá? Com modo de dizer que tá bem fácil de fazer para classificar aqui a colocação pronominal das frases. Vai dizer o item A é próclise, o B é ênclise, o C é mesóclise, enfim, você vai só colocar item A é isso, item B é isso, certo? Super fácil, gente, essa questão é só ver cadê o pronome, se ele tá antes, depois ou no meio do verbo, tá? Tranquilamente vocês fazem essa questão, a mais fácil de todas. A segunda, você vai indicar a frase em que a colocação pronominal está incorreta. Vitória, como é que eu sei isso? Porque tanto no slide quanto na página 104, vocês vão ter as regrinhas, né? Quais são as palavras que vão chamar, né, a ênclise? Quais são as regras da mesóclise? Quais são as regras da próclise? Certo? Então, para te ajudar a fazer isso, página 104, lê a página 104, entendeu? Faz essa questão facilmente, certo? A
terceira questão, assinale as opções, né? Opções. Assinale as opções em que o uso da próclise segue as regras da norma culta. Então, volte também nessa página 104, veja que as regras do uso da próclise, tá? É logo no começo da página 104. E você vai rever aqui as regrinhas que tem da próclise e você vai marcar qual delas aqui está seguindo as regras da próclise, certo? Então, quais os itens corretos dessa terceira questão? Lembrando que a terceira vão ter mais de um item correto, tá? A quarta questão, introduza o pronome oblíquo nas frases na posição correta. Então, nesse caso, é você que vai acrescentar o pronome, tá? Lembra das regrinhas de cada uma. Começou com isso, é próclise. Começou com uma palavra desse jeito, é a mesóclise, como é, certo? Então, mais uma vez, página 104 vai te ajudar a fazer isso. Nesse caso, é você que vai colocar o pronome de forma correta, tá? Antes, depois ou no meio do verbo. A quinta questão, complete a frase seguinte com a opção correta. Quando que havia um erro no projeto, ele se culpou. Então, você pode colocar, né? Quando disseram-lhe que havia um erro no projeto, ele se culpou, ele culpou-se, como é o correto? Então, você vai lembrar das regrinhas aqui, vai colocar e vai marcar o item certo. Não, o item correto é o B, é o C, você vai marcar aqui, certo? A sexta questão, corrija as frases conforme as regras de colocação pronominal da gramática normativa. Então, aqui você vai corrigir as questões. Exemplo, item A, te amo, meu bem. Do lado, você vai escrever como seria a forma correta. Inclusive, gente, no slide tem umas questõezinhas desse jeito, tá? Lembra do slide na hora de fazer essas questões, principalmente essa daqui, certo? Então, você vai do lado da oração, você vai corrigir as frases com a forma correta. A sétima questão, indique as frases em que a colocação pronominal está correta. Vai relembrar também as regrinhas de novo na página 104 ou no slide e vai marcar em que vai estar correta, certo? A frase da colocação pronominal que vai estar correta. A oitava questão, você vai indicar as frases em que a colocação pronominal está incorreta, certo? Então, na sétima, você vai marcar as frases que estão corretas, né? Que o uso do pronome aqui, a colocação pronominal vai estar correta. E na oitava, você vai marcar os itens, as frases, lembrando no plural, né? Então, são mais do que uma, que vão estar incorretas o uso, certo? Na nona questão, assinale as afirmações verdadeiras, certo? Então, você vai marcar sobre as regrinhas aqui. Exemplo, item A, não deverá ocorrer ênclise com verbos no particípio. Isso é verdade? Tá na regrinha da ênclise? O item B, é correto utilizar um pronome oblíquo átono no início da oração? Os pronomes relativos não justificam o uso da próclise. Esse aqui é uma das regras da próclise. E D, a mesóclise é usada como o futuro do presente do indicativo e com o futuro pretérito do indicativo. É essa a regrinha da mesóclise? Se sim, você vai marcar, tá? Lembrando que assinale as afirmações verdadeiras. Então, tem mais itens corretos, certo? E a 10ª e última questão aqui, indique as opções que atuam como palavras atrativas para o uso da próclise, justificando o adiantamento do pronome. Então, o que você vai fazer? Vai lá nas regrinhas da próclise, tá? Você vai lá na página 104, então verifica lá no slide, que tá super simples, bem mastigadinho, bem fácil para vocês. E vocês vão marcar
as opções, que são aquelas palavras que atraem o uso da próclise. Lembra que eu falei que existem palavras que vão atrair o uso da próclise? Então, lembra quais são essas palavras, tá? De quais são os itens aqui e marca o correto, tá? Meninos, o UTD desse mês tá bem simples, tá? Tudo que a gente estudou, dá pra tu tirar um 10 aqui, só utilizando o livro e aquele slide e aquela aula também que eu comentei algumas questões, certo? Então, se prestar atenção, se assistiu a aula, se fez uma revisão boa, tira um 10 aqui facilmente, certo? E digo com veracidade. Então, no mais, qualquer dúvida a mais que vocês tiverem, me mandem uma mensagem lá no Google Classroom, tá? Que eu estarei respondendo vocês. No mais, nós vamos ficando por aqui. Fiquem bem, se cuidem, façam o TD com muita atenção, marcando os itens corretamente, sem rasura, sem riscar nenhuma questão, nenhum item, tá? Caneta azul ou preta. Beleza? Se cuidem, bebam muita água e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!